Olá, meu nome é Guilherme Werner e estamos hoje em mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain para mostrar para vocês como performou o mercado de Joinville ao longo do segundo trimestre de 2020, um trimestre já 100% afetado pela pandemia. Então, como estão os níveis de estoque, como foram os níveis de venda, qual produto vendeu mais, qual produto vendeu menos, qual era o retrato ao final do segundo trimestre na cidade de Joinville. Vamos falar um pouco de todos esses indicadores para vocês em mais esse vídeo aqui no canal da Brain. Esses dados, importante dizer, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ao longo desse vídeo, fazem parte de um amplo relatório que nós produzimos há anos para os amigos do Sinduscon Joinville. Então você que quer ter acesso a mais informações mais detalhadas, a uma série histórica muito robusta em termos de dados imobiliários, associe-se ao Sinduscon, que o Sinduscon possui uma base de dados muito interessante, além de outros tantos serviços. Então aqui está o link e o site do Sinduscon. A gente sempre recomenda a você se associar à entidade da sua cidade. Começando, como vocês podem ver no slide 8, a gente vai mostrar para vocês aqui como foram o volume de empreendimentos lançados na cidade. Tá? Então aqui a gente tem uma série histórica, vocês estão vendo aí um recorte desde o primeiro trimestre de 16, onde a gente, ao longo de 2018, sentimos um processo de retomada de lançamentos, ao final, começo de 2019 também, teve uma queda no segundo trimestre de 19, fechamos o quarto de 19 com 10 empreendimentos lançados, sendo 100% deles fora do Minha Casa Minha Vida, a barrinha vermelha ali são os empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Já no primeiro trimestre de 2020 tivemos uma queda de 10 para 4 empreendimentos, e agora no segundo trimestre tivemos 3 empreendimentos lançados, sendo 2 desenquadrados do programa Minha Casa Minha Vida, e um padrão econômico. Esses 3 empreendimentos lançados ao longo do segundo trimestre resultaram em 201 unidades colocadas no mercado. Nesse slide fica muito claro, no slide 9, como nós tínhamos, sobretudo lá em 2016, também um pouco ao longo de 2017, 2018, um grande volume de unidades econômicas colocado. Veja em 2016 a representatividade do padrão econômico que era colocada perante todo o mercado, né? Então significa dizer que nos últimos anos nós colocamos mais produtos SBPE, vamos chamar assim, desenquadrados do programa Minha Casa Minha Vida, do que os produtos econômicos da cidade de Joinville, né? Disponibilizamos ao mercado e equacionamos de forma mais equilibrada o volume de unidades lançadas entre Minha Casa Minha Vida e demais padrões. E como ficaram as vendas? Talvez a grande pergunta que a gente tenha se fazido ao longo aí dos últimos meses é: como que estão as vendas imobiliárias? Né? Aqui em Joinville, no agregado, como vocês podem ver nesse slide 12, nós finalizamos o segundo trimestre com 331 vendas. Nitidamente vocês veem que ao longo do segundo semestre do ano passado, entre segundo e terceiro trimestre, estávamos vendendo ao redor de 450 unidades por trimestre. Já o primeiro trimestre desse ano veio para 382 e agora 331. Esse 331 significa, se comparado ao trimestre ligeiramente anterior, uma queda de 18%. Tá? Isso é uma queda, claro, uma queda que é sentida, sobretudo para os players locais, mas é uma queda que, dada a conjuntura econômica, dado um cenário de recessão que o mundo vive, não só o Brasil, é uma queda, vamos dizer, já esperada, né? E não além do que esperávamos. Lá em março, talvez projetávamos quedas muito superiores do que agora, ao final do segundo trimestre, nós acabamos vendo. Então, 331 unidades vendidas ao longo do segundo trimestre na cidade de Joinville, representando uma queda de 18%, se comparado ao primeiro trimestre desse mesmo ano. Um fato positivo é que finalmente a cidade de Joinville ultrapassou a barreira de R$6 mil o preço médio. Né? A gente está aqui no slide 14, fica muito claro, nós vimos trabalhando a um preço médio ao redor de 5.800, 5.800 já há vários meses, né? Vários meses. Agora, ao final de junho, nós tivemos um incremento de 4% do preço médio da cidade. Mesmo no cenário recessivo, em termos econômicos, nós conseguimos reposicionar nosso preço a maior, ultrapassando a marca, portanto, dos R$6 mil e trabalhando especificamente a R$6.165 o metro quadrado privativo. A primeira vez na história, desde que nós acompanhamos o mercado de Joinville junto aos amigos do Sinduscon, que ultrapassamos essa marca. Se nós anualizarmos a venda, entendendo aí primeiro trimestre, segundo trimestre, chegamos próximos a 720 unidades vendidas na cidade. O que é mais importante a gente analisar, o que eu acho que faz sentido a gente pontuar
nesta velocidade de vendas que Joinville tem tido. É a não dependência exclusiva do mercado econômico, né, como víamos há alguns anos na cidade de Joinville. Né, grossa parte das vendas da cidade estavam concentradas no padrão econômico. Hoje, esse padrão não perdeu representatividade em volume de vendas. Vejam aí no slide 15 que a gente tem vendido aí na segunda linha, o padrão econômico tem vendido de forma satisfatória ao longo dos meses. O que acontece é justamente isso, o maior volume de unidades vendidas em 2020 foi unidades standard, que é ligeiramente acima do Minha Casa Minha Vida, do teto Minha Casa Minha Vida até R$400 mil. Este é um segmento que está sendo muito beneficiado pela queda dos juros imobiliários, para aquelas instituições que estão trabalhando com juros a menor. Né? Então é uma renda-alvo de comprador que consegue hoje acessar um financiamento que eventualmente há 18 meses atrás, há 12 meses atrás, não conseguia acessar um financiamento de 200, 220 mil reais. A gente elegeu um volume substancial de famílias que podem acessar o financiamento. Isso já está refletido, já está sendo refletido em vendas na cidade de Joinville, sendo esse padrão o que figura com o maior número de vendas ao longo de 2020, representando 38,7% das vendas da cidade neste período. Outro fato muito positivo que a gente tem que pontuar é que a cidade de Joinville chegou ao final do primeiro semestre ao menor patamar de estoque que nós já vimos em Joinville. Chegamos ao final de junho com 1.572 unidades em estoque. Fica muito claro nesse slide 18 que vocês estão vendo na tela, que a cidade passou, a gente está com uma análise trimestral, cada linha aqui é um trimestre, a cidade passou por um processo substancial de redução de estoque, mesmo que com volume satisfatório de lançamento, sobretudo em 18 e 19. Tínhamos lá em março de 17, 2.963 unidades à venda, que representavam praticamente 30% do que foi lançado, uma relação quase batendo o teto do que a gente imagina como saudável, né? 30% de disponibilidade. Passamos por um enxugamento de estoque trimestre a trimestre, fomos reduzindo estoques, salvo em 2 trimestres, ali entre dezembro de 18 e março de 19 a gente voltou a aumentar o estoque, mas o fato é que a gente saiu de março de 17 de um patamar de 3 mil unidades de estoque, para agora para um patamar de 1.500 unidades em estoque. É o menor patamar de estoque visto na cidade de Joinville. Sabemos bem que muito também se deve a um processo de licenciamento e um processo de se colocar um empreendimento, lançar um empreendimento que é mais moroso na cidade, mas se tem um lado bom nisso tudo é que a gente conseguiu reduzir os nossos níveis de estoque na cidade de Joinville. E como que estávamos ao final de junho na cidade de Joinville? Qual que era o retrato do mercado de Joinville ao final de junho? Chegamos, portanto, como eu disse, a 1.572 unidades em estoque, sendo que só de Minha Casa Minha Vida nós tínhamos 264 unidades. Se vocês voltarem alguns minutos desse vídeo, eu falei há pouco das vendas no primeiro semestre. Se vocês separarem a segunda linha lá, tinham 300 e poucas unidades, 330 unidades Minha Casa Minha Vida que foram vendidas nesse primeiro semestre. Ora, num semestre onde metade dele foi 100% afetado por uma pandemia, ou seja, num processo de retração econômica, a cidade absorveu 330 unidades. Tinham à venda 264 unidades só econômicas da cidade. Significa dizer que a gente tem estoque econômico para menos de um semestre na cidade de Joinville. Uma grande oportunidade, seguramente, sobretudo porque tem uma boa parcela da população que estaria adepta exclusivamente a esse tipo de produto, a uma compra exclusivamente para esse tipo de produto. Temos estoque para menos de 6 meses no padrão econômico. O grande volume de estoque, né, a grande parcela, 1/3 do estoque da cidade, como vocês podem ver no slide 19, está concentrado no que a gente chama de produto standard, né, que são 527 unidades. Como disse há pouco, chegamos ao final do segundo trimestre, ultrapassando a barreira dos R$6 mil o metro quadrado na cidade de Joinville. Nesse slide 21 vocês podem ver bem a média da cidade a R$6.100, o padrão especial figura com preço médio de R$6.300. O padrão econômico, Minha Casa Minha Vida, pratica um preço médio de R$3.500. E isso vai flutuando até o padrão super luxo, que são produtos acima de R$2 milhões, com um preço médio de R$11.700 aproximadamente. Por fim, a gente fez uma análise comparativa. Como que estávamos em junho de 19
e como chegamos agora em junho de 20. Nesse slide 22 fica muito claro, o volume de empreendimentos que estavam à venda ao final de junho de 19 era de 147 empreendimentos. Agora, ao final de junho, o volume é de 146 empreendimentos. A oferta lançada, ou seja, o número de unidades que originalmente tinha esses produtos, aumentou 6,7%, como vocês podem ver na última linha. Mas o estoque reduziu. Ao final de junho, vocês estão vendo aí na última linha, nós tínhamos 1.734 unidades ao final de junho de 19 e agora ao final de junho de 20, 1.572, o que resulta, portanto, numa redução do estoque na ordem de 9,3%, quase 10% de redução de estoque em um ano, mesmo lançando um volume satisfatório de unidades, a gente conseguiu escoar esse estoque, reduzindo a ordem de 10%. Para você que quer ter acesso aos dados completos, isso o Sinduscon Joinville tem um relatório muito denso que é desagregado por região, por bairro, você consegue saber o estoque de cada bairro da cidade, ou seja, um compilado muito maior de informações. Associe-se ao Sinduscon Joinville que seguramente você terá dados muito assertivos para tomar decisões mais sólidas nos seus empreendimentos imobiliários. Um prazer estar com vocês aqui, fique por dentro do mercado com a Brain e até uma próxima.